Há lutas que não aparecem nas manchetes, guerras que não deixam rastros no chão, mas ferem o coração. E há uma guerra ainda mais profunda, invisível, silenciosa, mas devastadora, travada entre anjos e principados, entre o reino da luz e as forças das trevas. Em Daniel, capítulo 10, a Bíblia revela uma das batalhas espirituais mais misteriosas de todas as Escrituras. Um homem de Deus ora por 21 dias, e o céu parece mudo. Mas, então, um anjo aparece, exausto da guerra, trazendo uma mensagem que atravessou resistência espiritual no mundo invisível. Ele diz: "O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio." Daniel, capítulo 10, versículo 13. Hoje, você vai entender o que realmente aconteceu nesses dias, quem é o príncipe da Pérsia e o que essa guerra espiritual significa para sua vida e suas orações. Fique comigo até o final, porque a mensagem que você vai ouvir pode transformar a forma como você entende a demora de Deus. Se você acredita que o mundo espiritual é real, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino das notificações. Aqui é o canal Apocalipse em Fogo, e o que você vai ouvir agora é uma revelação bíblica sobre a batalha que acontece enquanto você ora. Daniel era um homem acostumado a ouvir a voz de Deus. Desde os dias da Babilônia, ele havia se tornado uma referência de fé e sabedoria. O profeta que interpretava sonhos, enfrentava leões e se mantinha fiel mesmo quando o império inteiro o empurrava para a idolatria. Mas, naquele momento da história, o povo de Israel ainda vivia as consequências do exílio. Muitos haviam voltado a Jerusalém, mas Daniel permaneceu na corte da Pérsia, já idoso, orando por seu povo e pelo cumprimento das promessas de Deus. Ele escreve: "Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas completas. Não comi manjar desejável, nem carne nem vinho entraram na minha boca." Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. 3 semanas, 21 dias de oração, jejum e silêncio. É difícil imaginar a angústia de um homem que serviu a Deus a vida inteira e, de repente, ora, e não ouve nada, nenhum sonho, nenhuma visão, nenhum consolo. O céu parecia fechado, mas o versículo 12 revela algo extraordinário. "Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu vim." Daniel capítulo 10, versículo 12. Desde o primeiro dia, a oração foi ouvida. Desde o primeiro clamor, Deus respondeu. Mas entre o envio e a chegada da resposta, algo se levantou no caminho. O texto não fala de falha divina, mas de resistência espiritual. A demora não foi um atraso celestial, foi uma batalha real nas regiões invisíveis. Enquanto Daniel orava com o rosto em terra, o céu travava guerra por suas palavras. Isso nos ensina algo precioso. A fé verdadeira não se mede por quantas respostas você recebe, mas por quanto tempo você continua orando quando o céu parece silencioso. Antes de continuarmos, se você quer mergulhar mais fundo na palavra de Deus e entender verdades que poucos conhecem, esse é o seu lugar. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum ensinamento que pode fortalecer a sua fé. Porque aqui, cada história da Bíblia ganha vida, e cada vida ganha sentido. Continuando. O mensageiro celestial revela a Daniel: "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias." Daniel, capítulo 10, versículo 13. Esse príncipe não era Ciro, o rei terreno,
A palavra príncipe aqui vem do hebraico sar, que significa autoridade ou governante. Em outros textos bíblicos, essa palavra é usada para designar anjos e potestades espirituais, tanto do lado de Deus quanto do lado das trevas. Logo, o príncipe da Pérsia era uma entidade demoníaca, uma força espiritual com autoridade sobre o Império Persa. Essa entidade tinha uma missão: resistir ao avanço do plano de Deus. E por 21 dias resistiu à passagem da mensagem celestial que traria entendimento a Daniel. Imagine isso: uma guerra travada entre mensageiros de Deus e principados demoníacos, invisível aos olhos humanos, mas determinante nos rumos da história. A Pérsia era, naquele tempo, o império dominante. Era o centro político, militar e econômico do mundo conhecido. Satanás sempre tenta influenciar o coração do poder. Onde há autoridade humana, ele busca estabelecer influência espiritual. Por isso, a Bíblia descreve príncipes não apenas como anjos caídos, mas como espíritos territoriais, entidades que tentam dominar regiões, culturas e decisões humanas. Efésios capítulo 6, versículo 12, deixa isso claro. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Assim, o príncipe da Pérsia representa mais do que uma figura isolada. É o símbolo da resistência espiritual que tenta impedir o cumprimento da vontade de Deus. E o mais impressionante é que essa guerra acontecia enquanto Daniel estava em jejum, um homem sozinho sustentando, com oração, uma batalha cósmica. O anjo continua sua explicação. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Daniel capítulo 10, versículo 13. Miguel é um personagem recorrente nas Escrituras e sempre aparece quando há confronto espiritual e defesa do povo de Deus. Em Judas, versículo 9, ele contende com o inimigo pelo corpo de Moisés. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, Miguel lidera as hostes celestiais na guerra contra o dragão e seus anjos. Ele representa o braço de guerra do céu. O fato de Miguel intervir mostra que a resistência do inimigo era intensa. Não era uma luta simbólica, era um embate real entre exércitos espirituais. E esse conflito demonstra o quanto as orações dos servos de Deus são preciosas e poderosas. Enquanto Daniel chorava em silêncio, Miguel guerreava em seu favor. Note o detalhe. O anjo só conseguiu chegar a Daniel depois que Miguel interveio. Isso significa que, muitas vezes, a resposta de Deus depende da persistência da nossa oração, que mantém acesa a linha espiritual entre o céu e a terra. Daniel orou 21 dias, o mesmo tempo que a batalha durou. Cada dia de jejum foi um dia em que a resistência se enfraquecia. Cada lágrima foi uma arma empunhada no invisível. Deus estava lutando, e Daniel sustentava essa luta com fé. É por isso que o profeta não apenas recebeu uma resposta, mas uma visão de guerra. Ele viu um ser com o rosto como relâmpago, os olhos como tochas de fogo e a voz como o ruído de uma multidão, uma descrição que muitos teólogos acreditam se referir ao próprio Cristo glorificado. O encontro foi tão poderoso que Daniel caiu sem forças no chão, e o anjo precisou tocá-lo 3 vezes para restaurar-lhe a coragem. Tudo isso revela: a dimensão espiritual é intensa, real e muito além do que os olhos humanos conseguem perceber. Depois de revelar o motivo da demora, o anjo acrescenta: agora eu voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel, capítulo 10, versículo 20.
Observe o padrão. Enquanto Daniel orava, Deus estava mudando impérios. A queda da Pérsia e a ascensão da Grécia já estavam determinadas, e no mundo espiritual, isso envolvia a substituição de principados. O texto mostra que cada império terreno está acompanhado de um império espiritual por trás dele. Por isso, as guerras que acontecem no mundo físico são apenas reflexos de batalhas invisíveis que já foram travadas nos céus. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. A Bíblia mostra que a oração de um justo pode alterar o curso da história. Daniel não era rei, não comandava exércitos, não tinha poder político, mas tinha intimidade com Deus. E isso foi suficiente para mover os céus. A perseverança de Daniel revela o poder da fé contínua. Ele não desistiu porque não viu. Ele permaneceu, mesmo sem entender. E essa permanência o conectou diretamente ao propósito divino. Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus, ele encerra dizendo: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração é a arma que mantém o guerreiro de pé. É o elo que sustenta a vitória que já foi decretada, mas ainda não se manifestou. A demora da resposta não é sinal de rejeição, é sinal de que há resistência. E onde há resistência, há algo grande demais para o inimigo deixar passar sem lutar. Por isso, quando você ora e não vê mudança, lembre-se de Daniel. Enquanto você dobra os joelhos, há anjos empunhando espadas. Enquanto você jejua, há principados recuando. E quando você persevera, Miguel entra em cena. A oração não é apenas um pedido, é uma participação ativa no campo de batalha celestial. Cada palavra dita com fé carrega peso eterno. Cada clamor toca o coração de Deus e acende o campo de guerra no invisível. E quando o céu se move, nenhuma força da escuridão pode impedir o que foi decretado. O capítulo 10 de Daniel não termina com espetáculo, ele termina com entendimento. A mensagem do anjo era clara. Desde o primeiro dia, Deus te ouviu. Desde o primeiro clamor, a resposta já foi enviada, mas existe uma guerra no caminho. O inimigo tenta atrasar aquilo que Deus liberou, porque sabe que uma resposta do céu pode mudar destinos, restaurar famílias e libertar corações. Mas quando o povo de Deus persevera, quando não desiste, Miguel entra em cena. E quando Miguel entra em cena, as correntes do atraso se rompem. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo, uma resposta, uma cura, uma direção, e tudo parece parado. Mas assim como Daniel, continue. Não pare no 10º dia. Não desista porque o silêncio parece dizer não. Às vezes, o céu está apenas guerreando por você. O príncipe da Pérsia é real e continua atuando. Mas mais real ainda é o Deus que reina acima de todos os principados e potestades. E se o inimigo tenta atrasar, é porque ele teme o impacto daquilo que está vindo. A tua oração tem mais poder do que imagina, e há anjos em movimento por tua causa. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra foi para você. Então, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque neste canal nós falamos das verdades que queimam, as que o mundo tenta esconder, mas que a palavra de Deus revela. E lembre-se disso. Mesmo quando o céu parece em silêncio, a batalha continua. E aquele que persevera verá a vitória que vem do alto.